Olá pessoas, bem-vindas a mais um vídeo sobre os meus sonhos. Todas as terças-feiras eu faço um vídeo contando um sonho e falando também sobre aquilo que eu entendo, que eu interpreto deste sonho. E já trago para vocês que esse sonho é muito louco, tá bom? Estilo sonho mesmo. Então vamos lá, a leitura. Esse sonho aconteceu dia 22/10/2020, ou seja, final do ano passado. Não faz tanto tempo assim. No sonho, tinha um evento com uma rempa de crianças. Quando eu falo rempa, eu quero dizer muita, mas muita criança. E quem não estava envolvido nesse evento ficava louco de preocupação com aquela criançada louca correndo pela rua. Tinha uns bisão do Avatar. O Avatar que eu digo é o desenho do Avatar, o dobrador de ar lá, a lenda de Aang, né? E aí ele tem um bisão voador, que é um ser que só existe nessa lenda, nesse desenho, mas que realmente lembra um bisão, lembra um búfalo gigante que voa, né? Tem 6 patas, chifres e voa. A gente prendeu esses bisões voadores e eu ficava acalmando eles, porque a bagunça e o barulho era estressante demais para eles e aquilo não ia ser bom. Mas tinha tanta gente assim para controlar aquela loucura da criançada, então eu também fui para lá. Não tinha tanta gente assim para controlar a loucura da criançada. Era tipo um Halloween, onde prendiam muitas crianças dentro de um parquinho de uma praça e contavam histórias para elas. E no final da história vinham adultos fantasiados e efeitos tipo pipas de fantasmas, luzes e sons altos, abriam todas as portas do parquinho e no final assustador da história vinha tudo isso atrás daquelas crianças que saíam correndo loucas, mas não de medo, mas de adrenalina. Elas tinham que fazer algo para fugir dos monstros e ganhar doces, tipo uma competição. Então, parece extremamente divertido. Realmente era um evento grandioso, muito divertido. Era muito preparo, sabe? Todas as crianças sabiam o que ia acontecer. Elas iam lá e ficavam todas empolgadas, prestando atenção nas histórias e já com os planos de para onde ia correr, como, tal, porque no final assustador da história realmente acontecia isso, acontecia muita coisa, muitos efeitos incríveis, muitas pessoas fantasiadas, meio que para assustar as crianças, para correr atrás delas, para tentar pegar e tal, e abrir o portão bem nessa hora. Então era aquela loucura de gente correndo, mas se divertindo. Não era um evento para assustar, não. Era um evento que fazia com que as crianças corriam porque era uma brincadeira muito louca, né? Tinha muita adrenalina envolvida, era gostoso de ver, mas também era intensamente perigoso. Era tipo um evento anual e eu odiava aquilo. Nossa, como eu odiava aquilo. Tinha muita criança e elas corriam e se atropelavam, não tinham cuidado nenhum com nada, com rua, com os animais, com as pessoas, com as outras crianças. Era tipo uma tradição. Muita gente saía na rua para assistir, até os idosos, mas dava muita coisa errada. Porque realmente as crianças elas eram motivadas a disparar essa adrenalina e sair correndo com tudo, né? Então elas faziam isso e não tinha essa preocupação com o que está acontecendo. Se a criança que está correndo do meu lado é pequena ou não, se eu estou indo em direção a um grupo de idosos que está lá parado assistindo, se tem animaizinhos na rua perdido no meio da bagunça, nada dessas consequências era pensadas. Nem pelas crianças, porque com razão elas não iam pensar uma coisa dessa, mas nem pelos adultos que criavam o evento, né? Então, para mim, era muito bizarro isso, era muito errado. Eu meio que organizava as pessoas para guiarem a boiada de crianças por ruas específicas,
para deixar elas longe daqueles bisões e dos carros e dos idosos, mas era impossível se comunicar. Aquela corrente humana se desfez de forma que eu fiquei no portão dos fundos sozinha, até a cerca de alambrado que segurava as crianças naquela pracinha não tinha mais. Então o que eu fazia era a minha parte. Eu sei que isso vai dar muito errado, porque não tem nenhuma comunicação, nenhuma organização no sentido de segurança. Então eu organizava outras pessoas que conseguiam enxergar isso, assim como eu, e a gente formava cordões humanos para guiar toda aquela correria. Mas isso se rompia o tempo todo, não era possível segurar tudo. Até a cerca não existia, a cerca da praça, imagina os cordões humanos, não dá. Aí eu desisti. Fui lá para ver o meu bisão, que tinha nome, mas eu nem lembro. E ele estava bem, muito bem, feliz em me ver. Veio alguém buscando paz e ficou conversando comigo. Perguntou se eu gostava de lendas e eu adoro. Ele me falou de uma reunião que estava tendo. Isso foi bem legal. No meio daquela confusão, meio que eu desisti, porque tudo que eu podia fazer não estava sendo suficiente. Então eu falei, não, eu vou lá cuidar do que é meu, que é esse bisão mágico voador. É um monstro enorme, mas totalmente pacífico. E aí eu fui lá ver se ele tava bem, cuidar dele e tal. E veio uma pessoa que também foi lá em busca de paz, no sentido que lá fora tava uma loucura. E sabia que os bisões estavam presos num lugar que era para ser mais silencioso, mais distante. Então essa pessoa foi lá buscando essa paz, me encontrou lá. A gente começou a conversar. E aí, cara, você gosta de lenda? Nossa, eu adoro lendas. E aí ele falou dessa reunião. E pensando bem, foi engraçado que eu vi. Depois que eu acordei que eu percebi isso. Era tipo uma sociedade secreta, inspiradas nos gregos. Tanto as praças onde Sócrates ensinava, que eu esqueci o nome desse lugar que o Sócrates ensinava, como principalmente o Olimpo, o Monte Olimpo. Era um lugar redondo, que tinha uns degraus e tinha tipo um altar circular na frente, bem de frente, mas pequeno. E um divã. Divã é aquele sofazinho que é clichê, aquela imagem clichê de psicólogos, de psicanalistas, onde a pessoa tá lá deitada falando e o psicólogo tá respondendo, analisando e tal. Isso é um divã, esse sofazinho. E ele era dourado, tipo o do Dionísio. Não sei se vocês lembram da figura do Dionísio, que é o deus do vinho. Ele tá sempre deitadão, de boa, comendo umas uvinhas, bebendo um vinhozinho. Essa era a imagem que vinha daquilo lá. E o engraçado é que o meio era mais baixo. E tinha os degraus e as colunas também, tudo em círculo. A parte mais baixa era o centro e a frente que eu falei, tipo um altar, era só um degrau mais alto. Então o meio era mais baixo, o lugar fazia um movimento assim, tipo um palco invertido. E aí o palco mesmo não era um lugar que sobressaía tudo, não, era baixinho também, era só um degrauzinho ali embaixo do chão. E o engraçado é que tava o meu namorado lá, o Johnny. Ele tava sentado, deitado lá no divã dourado, contando as lendas. Eu adoro o jeito que ele conta histórias, né? Então, assim, uma figura para estar nesse lugar, nessa posição totalmente narcisista, onde é o centro e tudo dourado e passando conhecimento, tinha que ser um namorado, né? E aí ele continuou contando as lendas e fingiu que não me conhecia. Agiu como se não conhecia. Mas espero que tenha agido diferente comigo, porque eu tô de olho, viu? Eu tô lendo, né? Eu escrevi isso. Realmente, eu fiquei, tá, que você vai se portar assim, porque eu espero que sim, vai ficar se portando assim com todo mundo. Eu tô sacando. Aí ele me chamou perguntando se eu gosto de histórias de amor. E eu disse que não. Mas ele disse que eu iria gostar daquela.
e ele me fez deitar no colo dele e começou a contar. Isso no palco, na frente de todo mundo, né? Deitei no colo dele e ele começou. É legal isso do meu sonho, de ter uma história dentro de uma história. Depois a gente vai analisar tudo isso. Então, na história, era a história de uma mulher poderosa e sabia que viajava o mundo buscando conhecimento. Tão poderosa que começou a estudar com o faraó tal. Também não me lembro o nome dele. O mais louco é que ela era judia, mas em busca de conhecimento, ela assumia grandes riscos. E até o momento, ninguém sabia que ela era inimiga daquela nação. Por que inimiga? Porque, como sabem, os judeus, descendentes dos hebreus, fugiram do Egito porque eles eram escravizados e tal, né? E aí ela tá lá infiltrada tendo aulas com o faraó. Mas tudo bem. Eles estudavam juntos e começou um romance. Então ela partiu em busca de outras culturas e outras verdades. E ele se casou com uma mulher que já estava predestinada a ele pela linhagem do trono. Esse romance proibido foi respeitado pelos dois, mantendo a distância social. Ou seja, essa mulher poderosa que buscava por conhecimento e que estudou e acabou tendo romance entre os dois, ela viajou, continuando sua jornada, para que o faraó pudesse também continuar a dele, que tinha uma responsabilidade com o seu trono e sua cultura, inclusive um casamento que já tinha sido arranjado antes e que ele deveria cumprir. Então eles se respeitavam tanto que manteram essa distância. Porém, com o tempo, apesar dela não estar mais lá, descobriram a sua verdadeira origem. E em suas viagens e riscos, ela acabou se tornando uma bruxa, pelo menos a fama. Bom, como sempre, uma mulher numa época antiga que tinha muito conhecimento, muito acesso, muitas qualidades, era vista como alguém perigosa e maligna, geralmente como uma bruxa, e essa foi a fama dela também. Quando foi capturada, vários povos uniram para decidir a sua morte. E ficou decidido que seria através do povo mais poderoso e cruel. Afinal, ela era uma bruxa poderosa. Levaram ela para o Egito. E no meio da cerimônia de execução, ela tinha apenas uma chance de ser salva. Diz o nome do seu verdadeiro amor para a pedra mágica da verdade. Se o amor fosse verdadeiro, correspondido, ela seria salva. Esse era o desafio que salvaria a sua vida, pois as pessoas acreditavam que as bruxas não amavam. E ela era sozinha. Não daria para viver um amor da forma como ela vivia. Quem amaria uma bruxa? Ainda mais uma bruxa que não cria raízes, que está sempre mundo afora em busca de conhecimento. Mas esse foi o único caso onde um amor proibido salvou a vida em vez de condená-la. Fim. Eu acordei. Eu achei lindo esse conto. E eu achei lindo também a situação inicial onde a gente vive. Porque essa situação inicial de bagunça, de uma diversão, de um evento, e das pessoas não terem noção de quanto aquilo pode ser perigoso por falta de responsabilidade e cuidado. Eu vejo que é uma crítica social que eu trago comigo. Eu vejo que muitas vezes a gente esquece que a nossa diversão também deve ser respaldada por responsabilidade. Tudo deve ser feito de forma responsável. Às vezes é muito fácil controlar crianças através do medo, mas isso não é nada fácil para a criança que pode crescer com um trauma desenvolvido. Às vezes é muito gostoso brincar com a criança e confundir ela, não levando em consideração que ela está em processo de aprendizagem e desenvolvimento.
e deixar alguém confuso num período tão importante da vida, eu acho que é até cruel. Então vejo muitos adultos que confundem a questão, é como se a diversão fosse suprema, não precisasse ter nenhum tipo de cuidado ou responsabilidade. E eu fico deslocada nessas situações, como psicóloga, como ser humano e como alguém que acredita muito, muito mesmo na questão respeito e responsabilidade. Respeito com o outro e para com a sociedade em que vivemos. E ver tudo isso sendo quebrado em nome de uma diversão, de uma brincadeira, para mim é chocante. E muitas vezes eu tento mover tudo que eu tenho, porque eu também sei que eu sou responsável por tudo isso. Eu preciso fazer algo, porque o não fazer algo conclui que eu escolhi não fazer algo. Então eu também tenho responsabilidade por toda essa desordem, todo esse caos. Mas às vezes isso é tão desgastante, a gente se sente tão incapacitado, porque realmente sozinhos somos incapazes, que isso cansa e a gente precisa tirar um tempo e se proteger. A gente vê muito isso nesses tempos de pandemia que a gente está vivendo, né? Onde se a gente ficar sobre notícias e notícias e notícias ruins, a gente perde a nossa saúde mental. Por mais que a gente tenha responsabilidade, que a gente queira fazer a nossa parte, é importante, é crucial que a gente tome um tempo para descansar e ir atrás do que importa. Porque no caso, esse bisão é um símbolo muito legal. Ele é um ser com um porte monstruoso mesmo. Eu acho que ele é maior do que qualquer elefante que exista. E ele voa, porque ele é um ser pacífico. Hoje eu tô enrolando todas as palavras, desculpa. Ele é um ser pacífico, que o mantém em paz. Ele tem relação ao elemento ar, que é um elemento fluídico, que refere à liberdade. E também faz parte da nossa liberdade a gente poder se desvincular das coisas que nos faz mal. Porque quando a gente se vincula demais a elas, a gente perde a nossa capacidade de ser livres, de ter qualidade de vida. A gente perde a nossa sanidade mental e fica preso na nossa incapacidade, na nossa sensação de incapacidade. Então é necessário a gente também continuar isso. Ai, gente, a bateria tá acabando. Vamos ver se eu consigo pôr pra carregar aqui sem parar o vídeo. Só um minuto. E quando a gente voltei. Para aquilo que é nosso, que pertence a nós, quando a gente consegue alcançar a nossa paz, muitas possibilidades se abrem. Tanto que eu fui para um outro lugar, um outro ambiente, conectar com aquilo que faz parte de mim mesmo. Eu gosto de diversão, eu gosto de me divertir, eu gosto de lendas, eu gosto de muita coisa que a sociedade nos traz. Eu também sou um ser social, eu também estou inclusa e quero estar inclusa em movimentos grandiosos, movimentos sociais. Por mais que muitas vezes eu estou contra a maré, ser social também faz parte de mim e eu quero estar fazendo parte disso. E aí, quando eu me conectei com a minha paz, eu consegui me conectar também com o exterior, com relações de valor. E aí me passa essa história de uma mulher que busca poder e conhecimento, e isso a põe em risco muitas e muitas e muitas vezes. Mas é isso que ela ama. E amando o seu caminho, ela encontra um amor. E isso eu achei muito divino, muito lindo, né? Os vínculos que acontecem. Uma coisa que eu gosto muito são das sincronicidades. Sincronicidades são eventos que acontecem, não são coincidências. São eventos que acontecem, que têm uma ligação devido à nossa compreensão daquilo, a nossa crença, a nossa fé, a nossa espiritualidade. E essa história, ela narra um evento sincrônico, onde uma mulher seguindo o seu caminho,
compaixão, com amor, ela também conhece um amor, ela também vive uma paixão, um romance. E em respeito a tudo isso, eles continuam seu caminho separados, né? E esse respeito também está relacionado a esse amor e a esse espaço no outro. O propósito de vida dela era buscar conhecimento, conhecer coisas novas, culturas novas. O propósito de vida dele era reinar da melhor forma que ele pudesse. Isso incluía outras escolhas, como por exemplo um casamento arranjado. E no caso dela, há uma escolha que ela teve que fazer é se separar da pessoa que ela gostava para continuar sendo a pessoa que ela gostava de ser. E é isso que eu acredito nas relações românticas. É essa a minha visão real do que é uma relação de amor, onde um ama o outro porque ele se ama também. Ele se ama primeiramente. E onde o outro ama essa pessoa porque ama quem ela de fato é. Então, essa relação, ela seria condenada se ela tivesse parado de seguir o seu caminho em busca de conhecimento. Na hora que ela falasse sobre o seu amor para aquela pedra da verdade, não seria recíproco, porque ela teria alterado tanto quem ela era, o seu caminho e o caminho dele. Então essa alteração por posse, porque eu amo e eu quero ficar com ele, independente se ele vai ser ou não essa pessoa que ele é, independente se eu vou traçar ou não o sonho da minha vida, é uma forma egoísta que leva à morte. E não a morte física, mas a morte deste verdadeiro amor. Então, o amor, ele abre concessões. A gente tem que dar uns passos para trás, às vezes, quando a gente está numa relação. Mas nenhum desses passos atrás vai tirar a nossa essência, aquilo que a gente realmente é. Porque quando isso acontece, não existe uma relação de amor. Não pelo aquilo que você realmente é. Então eu trago tudo isso para vocês. Uma história linda que eu acho que ela por ela mesma já é suficiente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse sonho louco e dessa lenda da mulher poderosa que buscava por conhecimento e um amor proibido salvou sua vida porque houve um respeito mútuo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, nessa sexta-feira, sobre a arte expressa pelo corpo, com o meu amigo Kaique. E terça que vem, mais vídeos de sonhos. Então, até os próximos encontros.